Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Papo Gold, podcast aqui da VS Gold e dando esse especial aí ao mês das mulheres com uma mulher maravilhosa, uma profissional maravilhosa, com muito conhecimento, renomada e que é a doutora Lívia, né? Também Isso. dizer que eu estou aqui com o Guilherme Félix, Olá, um pessoal. grande parceiro, né? Isso Treinador aí, também gente. aqui de podcast. E bom, Gui, Uhum. esse assunto que a gente vai falar aqui hoje é especialmente para as mulheres, né? Você e eu, nosso público, vamos dizer, não é 100%, mas uns 90% é público feminino. E não tem como, pra gente falar de saúde da mulher, só ter homem aqui. Precisa ter Exatamente. uma mulher e uma mulher de peso, renomada, que é a doutora Lívia. Doutora Lívia, seja bem-vinda. Obrigada. E gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre você, sobre o teu currículo, as suas especializações e a tua paixão hoje de cuidar da parte da andrologia, endocrinologia e os cuidados da saúde feminina. Joia. Primeiro agradecer o convite, João Guilherme. É um prazer estar aqui. Agradecer a descrição toda. Bom, eu sou médica endocrinologista, tenho residência em endocrinologia aqui pela UEL em Londrina e tenho pós-graduação em nutrologia pela USP de Ribeirão Preto. E eu digo que essa é a minha paixão. Então, assim, principalmente tudo que envolve qualidade de vida, estilo de vida. Então, eu adoro falar sobre saúde, o quanto a importância dos nossos hábitos refletem na saúde. Então, acho que aqui, né, isso, a gente está num ambiente que envolve muito isso. E eu acho que não tem jeito melhor da gente comemorar o Dia das Mulheres falando sobre saúde e qualidade de vida na mulher, porque acho que isso é a melhor coisa que a gente pode oferecer, né? Então, estou muito feliz com o convite. Acho que a gente tem bastante coisa para agregar aqui de informação. E eu acho que quanto mais a gente tiver espaço para levar informação de qualidade, melhor, né? Então, fiquei bem feliz com o convite. Com certeza. E, doutora, eu e o Gui, né, como a gente trouxe aqui até essa questão, a gente trabalha realmente muito com o público feminino. E uma das coisas é que sempre eu e o Gui juntos aqui trabalhando com muitas pacientes conjuntos, nós vemos muita relação com a questão do próprio ciclo menstrual, muitas vezes relacionada desde a parte do comportamento alimentar, que vai diretamente ao meu trabalho, que eu vejo algumas oscilações em alguns momentos do período do mês, assim que eu acredito como o Guilherme também na parte de treinamento. E é uma dúvida muito grande nossa, assim, de muitas das pessoas que nos acompanham, é exatamente isso. A questão do ciclo hormonal feminino, esses períodos, né, que a mulher oscila durante o mês e como isso pode realmente impactar em certos comportamentos da mulher durante o mês. Impacta muito, né? Então, assim, os hormônios regulam tudo na nossa saúde. Perdão. Foi? Quer que comece de novo? Corta isso ou não? Pode começar só essa Pode frase. começar de novo, Tá gravado, então Travou, Foi? né? Travou? travou. Tá pegando aí, né? Tá bom. Então, os hormônios, eles impactam em tudo na nossa saúde, né? E nós, mulheres, a gente sofre realmente uma influência, uma variação hormonal muito maior, né? Então, por isso que a gente tem realmente tanta variação de acordo com, principalmente, o período do ciclo menstrual. Então, principalmente ali na fase lútea, que a gente fala do período do ciclo, que é após a ovulação até o período da menstruação, então a famosa TPM, ocorre realmente uma variação hormonal que influencia muito na questão de humor, de apetite, na questão do treino. Então, as mulheres podem sentir um pouco mais de fraqueza, normalmente de indisposição. É uma fase que normalmente é interessante pegar um pouquinho mais leve até no treino, né? Elas podem, às vezes, referir isso. Então, com certeza, essa oscilação hormonal que a mulher passa influencia muito. Claro que isso não é para chegar a impactar na vida da mulher, piorando qualidade de vida, né? Então, uma oscilação é normal que aconteça, mas a partir do momento em que isso realmente atrapalha a qualidade de vida da mulher, aí a gente tem que reavaliar. Então, tem muita mulher que às vezes realmente sofre muito na TPM, não tem qualidade de vida e acha que isso é normal. E não. Então, é importante ter acompanhamento, porque a gente tem maneiras, métodos contraceptivos, enfim, para melhorar pelo menos esse período. Perfeito. E até nesse contexto, obviamente, a gente pensa num cenário qual os 28 dias da mulher é ok, tem aqui, tá
tabeladinho, tudo certinho, mas fatores também que há uma desregulação, onde às vezes a mulher tem, né, desde a amenorreia ou a ter mais um período mais prolongado, né, de menstruação e também de TPM, e o que se vê dentro da parte hormonal, do endócrino, e que envolve a saúde ginecológica também da mulher, que possa levar a fatores, principalmente que a gente vê constantemente, que poderia trazer um sinal para nós, profissionais da área da saúde, para lidar um pouquinho com essa mulher que há uma desregularidade desse ciclo menstrual. Eu acho que é muito importante, como eu falei, nesse aspecto de ver a qualidade de vida. Então, a partir do momento em que aquela mulher tem um impacto muito grande da qualidade de vida, é uma coisa que tem que chamar a atenção. Hoje em dia, como eu bato na tecla, como eu falei no começo, acho que os nossos hábitos têm muita relação. Então, isso é uma coisa que eu sempre reforço. Quanto melhor os nossos hábitos, melhor tudo e melhor a regulação hormonal, né? Então, a partir do momento em que você vê que a mulher tem um impacto significativo, seja em questão de humor, de piora em questão alimentar ou um impacto muito grande de disposição nesse período, é uma coisa que tem que ser chamada atenção, assim como alterações, por exemplo, menstruais, então um fluxo menstrual muito intenso ou a dismenorreia, que é cólica menstrual muito intensa. Tudo que é muito acentuado e que atrapalha a qualidade de vida é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Claro que melhorando os hábitos, eu digo que a gente melhora 90% pelo menos das queixas e dos quadros. Então, ter acompanhamento nutricional, fazer atividade física regular, normalmente só com esses cuidados a gente já melhora muito. Mas se mesmo assim essas mulheres tiverem ainda sintomas que atrapalhem muito, que impactem muito, tem que ter acompanhamento com o ginecologista e com o endocrinologista para a gente fazer uma investigação um pouco mais a fundo e investigar se não tem alguma desregulação hormonal, como uma síndrome de ovário policístico ou algum quadro de endometriose, por exemplo, que altera bastante questão de dores, né, alteração de fluxo menstrual. Então, tudo que sai muito do padrão e que atrapalha muito a qualidade de vida tem que chamar atenção e tem que ser investigado um pouquinho mais a fundo. Exato. E até nesse contexto exatamente, quando a gente fala de endometriose, ovário policístico, da parte da nutrição, realmente assim, o que é conduta, até, vamos falar assim, até dietoterapia é exatamente isso, é uma alimentação mais desinflamatória, anti-inflamatória, parte do treinamento é extremamente importante, muito a gente vê realmente muita a regularidade, as mulheres sentirem menos sintomas, né? Obviamente quando a gente percebe que a mulher ela tem esse estilo de vida mais ajustado, controle do estresse, menor privação de sono, né? Então realmente trazendo um contexto bem importante. E Gui, até nesses casos, quando você pega pacientes, alunas que talvez tenham alguma questão menstrual um pouco mais desajustada e tudo mais, você sente que sofre um pouco no seu trabalho? Olha, é uma coisa que a gente repara muito na rotina do treinamento, né? Inclusive, eu até procuro trabalhar com algumas clientes, assim, que sofrem muito com isso. A questão do direcionamento, até mesmo, né? Profissional, no caso dela, para poder regularizar a parte, principalmente de vitaminas também, que eu acredito que influencia muito, Com né? A certeza. parte, no caso, nutricional, com o nutricionista. E a minha conduta, na verdade, é principalmente entender e andar de acordo, no caso, com esse ciclo, né? Como ela falou, existem fases ali que a gente tem que trabalhar com uma intensidade menor, né? Com um volume menor também, muitas vezes, respeitando, no caso, essas fases, né? E é exatamente isso, né, que a gente está abordando. E também, assim, falando sobre até essa questão das vitaminas aí, de déficit, de repente, de vitaminas ou alimentar, isso impacta também, por exemplo, na questão aí da falta do desempenho no treinamento, ou também no mau humor, né, no caso, né, desses períodos e tudo mais. Com certeza, muito. Então, também é um assunto que eu reforço bastante, porque deficiência de ferro, de vitaminas, são alterações muito subdiagnosticadas e muitas vezes não tratadas adequadamente. Então, eu pego muita paciente que às vezes está há anos acompanhando com alguns médicos, enfim, e com uma deficiência de ferro ou de alguma vitamina importante que há anos não vem sendo tratada, né? E quando a gente ajusta isso corretamente, a melhora da qualidade de vida
é gritante, né? Então, é um ponto muito importante de ser avaliado, com certeza. Claro que isso faz muito parte também da questão nutricional. Então, na verdade, assim, eu digo que é o conjunto, né? Sim. Anda todos juntos. E é muito importante que todos os profissionais estejam alinhados realmente nesse cuidado. Então, eu sempre falo, né? A base de tudo na nossa saúde são os hábitos. E daí falando principalmente a alimentação, atividade física, sono adequado, controle de estresse, e daí a regulação de vitaminas, dos exames que tiverem necessidade. Isso vai impactar na qualidade de vida no geral, no treinamento. Então, eu costumo dizer que o nosso corpo ele é uma engrenagem, a gente não é dividido em compartimentos, então tudo anda junto. Sim. Então, tudo tem que estar muito bem regulado. Sim. E as vitaminas são, assim, parte essencial. Claro que quanto melhor a alimentação, né, o controle nutricional, menor a chance de ter alteração de vitaminas, mas mesmo assim tem outros fatores que influenciam e que pode ter. Isso com certeza tem que ser avaliado. Sim, doutora. E assim, e o impacto do sono sobre a questão dos hormônios, né, da parte hormonal, principalmente aí, da privação do sono, da pessoa que dorme pouco, isso a médio e longo prazo, o que pode acarretar? Principalmente para as mulheres, né? E a gente vê rotina maluca, aquela coisa, de repente não consegue ter uma boa quantidade de horas de sono e de qualidade, né? Sim. Isso impacta diretamente também nessa parte hormonal. Totalmente. Então, isso é mais do que comprovado já. A gente tem muito estudo grande que mostra o impacto do sono na regulação hormonal, na qualidade de vida, no peso. Então, a deficiência, um sono de má qualidade, porque as pessoas muitas vezes se preocupam muito com o tempo de sono, mas dormem em horários errados, um sono de má qualidade, e isso atrapalha até mais do que o tempo em si. Então, um sono de má qualidade influencia completamente na produção hormonal, então leva a uma desregulação hormonal importante, aumenta o apetite e diminui o controle de saciedade, então isso tem um impacto direto no Isso é muito ganho de importante peso. relatar e falar, né? Exatamente. E é muito subdiagnosticado, na verdade, pelas próprias mulheres, né? Pelas próprias pacientes, muitas vezes não dão a importância que o sono tem, Sim. por exemplo, no processo do emagrecimento. Sim. Então, se essa mulher não dorme bem, ou não tem um sono de qualidade, ou dorme muito tarde, isso vai ter um impacto em todo o controle hormonal, mas vai ter um impacto direto em controle de fome, de saciedade, e no rendimento no dia a dia, em todo o resto. Então, o sono é um dos pilares da saúde, né? Quais são os hormônios que mais são afetados nesse aspecto, né, da privação de sono? Que altera muito, que a gente, no caso, né, se observa. Eu digo que quase todos, né? todos. Então isso acaba desregulando tudo. Mas o cortisol é um hormônio Cortisol, né? muito importante, ele é regulado pelo ciclo circadiano, que é o período do dia. Então, à noite é um período que o nosso cortisol tem que estar baixo, porque a gente está em repouso. A partir do momento que a pessoa já dorme mais tarde ou não dorme bem, o cortisol tende a ficar alto no momento em que ele não deveria, e isso traz um impacto gigantesco em todos os aspectos. O hormônio do crescimento é um hormônio regularizado também pelo período do sono, insulina, então dormir mal, dormir um sono de má qualidade, leva a uma alteração de insulina, levando muitas vezes a um quadro de resistência à insulina, que é um quadro inflamatório, que tem relação com diversas doenças, inclusive com o ganho de peso. Então, se fosse para citar 3 principais, diria esses, mas influencia em tudo. Exatamente isso. E com essa prevenção de sono, os estudos realmente mostram de forma aguda, Gui, que uma noite mal dormida já afeta diretamente o comportamento alimentar do outro dia. Então é muito normal dormir mal, a pessoa se sentir mais compulsiva, mais ansiosa no outro dia, porque afeta muito grenina, leptina, então isso a pessoa perde a sensibilidade e saciedade. Então, assim, então isso é um dos pontos, e como a doutora trouxe, né? O ciclo circadiano vai além apenas do cortisol, né? Esse ritmo circadiano, ele vai em todos os nossos órgãos secretores hormonais. Então, o que à noite era para a gente produzir um pouco mais de glucagon, a pessoa não está dormindo, está lá estimulando, muitas vezes comendo, a insulina está lá em cima, e a pessoa vai adquirindo essa resistência periférica à insulina, e consequentemente vem trazendo esses prejuízos para ganho de peso e tudo mais. E, doutora, vocês, mulheres, são até, obviamente, muito mais vaidosos que nós homens. Os homens, às vezes, eles negligenciam, deixam de última hora para começar a cuidar quando a gente leva um susto. Vocês já são mais preventivas e tudo mais. Dentro desse contexto, nós vemos que realmente as mulheres, elas têm uma diferença entre essa questão do ganho de gordura comparado
ao homem, né? E que muitas vezes é onde a mulher até sente injustiçada quando o marido começa a fazer dieta e ele emagrece o que ela tá há 2 anos buscando emagrecer. Quais são os principais fatores que levam, às vezes, uma mulher ter essa diferença, obviamente em acúmulos de gordura em regiões diferentes, mas também a diferença nessa questão do processo de emagrecimento comparado a um homem? A principal diferença acaba sendo a questão hormonal, né? Eu sempre digo, é o que nos diferencia do homem. Uhum. Pode não parecer justo, mas é a fisiologia humana, né? Então, o nosso perfil hormonal da mulher predispõe realmente pela questão, né, da gente ter um componente estrogênico muito maior, predispõe uma tendência a mais acúmulo de gordura e menos de massa muscular. Claro que eu sempre digo que isso não é um fator determinante. Então, o que determina tudo são os nossos hábitos, sempre. Mas o fato de nós termos menos hormônios androgênicos, né, como testosterona, que são hormônios que são mais anabólicos, então aumentam massa muscular, predispõe ao aumento de massa muscular, o fato da gente já ter esses hormônios mais baixos e de ter uma predominância estrogênica favorece uma composição corporal com um acúmulo maior de gordura, uma tendência, né, maior a acumular gordura e uma dificuldade maior para ganho de massa muscular. Mas que, quando bem ajustado, com uma dieta bem feita, treino de qualidade, isso é totalmente possível de se ter resultados muito bons, né? O que não dá é pra gente querer se comparar com os homens. Então, nessa comparação, a gente acaba saindo um pouco prejudicada. E é bem comum, realmente, às vezes, as pacientes ficarem frustradas, ou o que eu sempre chamo atenção também nas minhas pacientes não dá pra querer levar o ritmo do companheiro, né? Então, às vezes, querer comer na mesma quantidade do companheiro, fazer exceção do mesmo jeito que o homem faz, e às vezes elas não entendem por que que meu marido consegue comer tanto e eu tô fazendo igual e não tô tendo resultado. E às vezes ela que tá fazendo dieta, e como ela é a mulher da casa, todo mundo faz de tabela, e eu... nossa, meu marido perdeu 10 quilos e eu tô aqui lutando pra perder 2. Eu sempre digo, não tem como a gente se comparar, né? Homem e mulher são completamente diferentes. Então, tem as suas particularidades. A questão hormonal da mulher é muito mais complexa, a gente sabe. Isso vai impactar. Mas se a gente tiver bons hábitos, e claro, desde que esteja com tudo bem regulado, não tenha nenhuma disfunção hormonal, para ter resultados excelentes, diferentes dos homens, mas resultados muito bons. E trazendo esse contexto, falando da predominância estrogênica, mas também é importante das pessoas entenderem que às vezes a mulher não vê aquela questão do estrogênio como algo muito positivo, que realmente, só vou usar anticoncepcional, vou usar hormônios progestogênicos, estrogênicos, e aquele só acúmulo de gordura, retenção. Mas o estrogênio ele tem um papel extremamente importante, na verdade é o mais importante para a mulher, porque às vezes fica aquela questão, estou indisposta, preciso repor testosterona. Não, nada a ver. Só se tiver o desejo sexual coativo. É a exclusividade de indicação. Mas a questão da importância e realmente dos benefícios, né, do hormônio estrogênico, que a gente sabe que tem vários. Sem dúvida. Então, o estrogênio é o principal hormônio feminino, né? E apesar de, como tudo, né, ter os prós e os contras, ele é, sim, muitas vezes um hormônio mais relacionado à questão de poder ter um inchaço, uma predominância ali, um acúmulozinho de gordura, dependendo, mas é ele que traz todos os benefícios para a mulher. Tanto que na menopausa, os sintomas da menopausa vêm da queda do estrogênio. Então, a queda do estrogênio tem relação com poder alterar tudo, né? Então, pode alterar pele, cabelo, humor, desejo sexual, pode ter daí uma predisposição maior a ganho de gordura, a perda de massa muscular. Então, o estrogênio é um hormônio fundamental para a mulher. A testosterona é um hormônio muito importante na mulher também, mas essa diferenciação que é importante da gente fazer. O principal hormônio feminino é estrogênio. A testosterona, ela tem um papel, mas secundário e em quantidades muito menores. Então, hoje em dia, é muito comum a gente realmente ver isso de que tudo é relacionado à testosterona. Isso não é verdade nem no homem, muito menos na mulher, né? Então, quando a gente tem queixas, seja sexuais, seja de disposição, de peso, a gente tem que olhar primeiro para o básico, né? Exato. Na grande maioria das vezes não tem nenhuma alteração hormonal envolvida. Se a gente olhar
para alimentação, para o sono, para atividade física, a gente normalmente Exato. resolve o quadro. Mas, mesmo nessa situação, quando tem alguma alteração hormonal, normalmente não tem relação com a testosterona. Exato. E esse é um ponto que a gente tem que bater, porque se usado da maneira incorreta, com indicação que não seja realmente indicada, que não seja correta, ela pode trazer várias complicações para a mulher. Sim, exatamente. E realmente, o estrogênio é onde às vezes a mulher fica tipo, mas eu vou repor estrogênio, vai me. E, o estrogênio é o que traz a silhueta, é o que traz o formato do físico feminino. A criança que se difere, porque quando você olha. Criancinhas, né? O que vai diferir um menino e uma menina é só o órgão sexual ali, porque o corpo, quando eles são crianças, é praticamente o mesmo. O que começa a mudar é quando começa a produzir mais estrogênio. E é onde você trouxe essa questão da mudança de composição corporal quando o estrogênio cai no período da menopausa, que a mulher ela começa a ficar um pouco mais similar ao aspecto do biotipo masculino, que a mulher da menopausa começa a ganhar muita gordura visceral, gordura abdominal, perder muita massa muscular em membros inferiores, né? Então a importância realmente do estrogênio ajustado é um ponto extremamente importante. E você trouxe realmente esse contexto. Às vezes nem é deficiência hormonal, às vezes é uma B12 baixa, é o ferro desajustado, são fatores ali, é o sono, né? Consequentemente. E doutora, a gente vê que está numa leva muito, muito grande, né? Das pessoas usando, inclusive sem indicação, mas que as pessoas realmente estão investindo muito, obviamente, principalmente as mulheres, no quesito das canetas de emagrecimento, os análogos de GLP-1. Quais são os cuidados, que é importante também trazer o que seriam esses medicamentos, mas os cuidados de se utilizar essa medicação e como, obviamente, deve ser utilizado da forma correta. Os análogos de GLP-1, né? Então, Ozempic, agora a gente tem um análogo duplo, o Mounjaro, que vem sendo muito falado, a tirzepatida. São medicações excelentes, que a gente diz que vieram para realmente revolucionar a medicina, porque o impacto deles, tanto na obesidade, mas no diabetes e em saúde cardiovascular, em diversas outras doenças, é gigantesco, extremamente comprovado já, e a gente vem pelos estudos cada vez mais descobrindo mais benefícios. Então, são medicamentos muito promissores e muito bons, realmente. O que não é bom é quando o medicamento é mal utilizado ou mal indicado. E é aí que mora o perigo, né? Então, por eles terem esse benefício em relação a peso, e a gente sabe que essa parte, principalmente quando pega a questão estética, é um ponto importante para muita gente, acaba levando a um uso incorreto desse tipo de medicação. E é aí que a gente tem que cuidar. Então, eu sempre reforço que são medicamentos. Eu sempre brinco que ninguém vai na farmácia pedir um remédio para pressão alta se não tem pressão alta ou se tratar por conta. Pelo menos eu espero que não. Então, não deveria ser assim também com medicações para obesidade. Então, a gente evita até o termo medicação para perda de peso. Eles são medicamentos indicados para obesidade. Podem ser usados em casos de sobrepeso, mas a gente tem que entender. Eu sempre digo que a gente tem que diferenciar que isso não é cosmético, isso não é perfumaria, é medicação. E toda medicação tem riscos, tem contraindicações, e todos os dias quase eu atendo pacientes com efeitos colaterais, com realmente quadros, às vezes, não legais, de perda de muita massa muscular, pacientes com quadro de sarcopenia, que é realmente baixa massa muscular, por uso incorreto dessas medicações. Então, o que esses remédios fazem, né? Eles controlam realmente em nível de sistema nervoso central a fome e a saciedade, e eles lentificam o esvaziamento do estômago. Então, eles deixam mais tempo a comida ali parada no estômago, dando sensação também de saciedade. Primeiro que não é uma medicação indicada para qualquer pessoa. O mais importante num tratamento para perda de peso é a gente avaliar sempre o perfil de alimentação de cada pessoa. Então, é muito comum ver pacientes que às vezes ou usaram por conta própria essas medicações, ou às vezes até prescrito por um médico, e que falam, não adiantou para mim, não teve resultado. E não quer dizer que o remédio não seja bom, quer dizer que provavelmente, primeiro que a resposta a qualquer medicação é muito individual, mas grande parte das vezes é porque para aquele paciente realmente não era o perfil indicado. A gente teria outras medicações que para o perfil de alimentação dele poderiam ser melhores. Mas quando bem indicado, eles são medicações que ajudam muito no controle do apetite, da saciedade.
que, como eu falei, tem benefícios cardiovasculares, benefícios metabólicos, atuam em questão de gordura visceral. Então, eles podem realmente ajudar muito nesse processo. Claro que é importante que as pessoas entendam que o emagrecimento é um cuidado crônico para o resto da vida. Então, dos maiores erros que eu vejo é as pessoas terem pressa, por exemplo, para tirar a medicação, tirarem a medicação por conta própria antes da hora. E tem uma tendência a reganhar o peso, Sim, que é da onde vem o mito do efeito rebote do remédio, exato. que não tem relação nenhuma com a medicação em si, né? Eu costumo dizer que o remédio, ele entra como uma muleta para ensinar a pessoa a caminhar. Não é o remédio que faz emagrecer. Mais uma vez, o que faz emagrecer é a alimentação, é a atividade física. Mas a medicação, ela é muito importante nesse processo e a gente tem que também reforçar para desestigmatizar o preconceito que as pessoas têm com medicamentos. Sim. Então, também é muito comum, a gente tem os dois extremos, né? Ou as pessoas usarem demais, sem indicação, ou a pessoa que tem indicação, que precisa do medicamento, porque obesidade e sobrepeso são doenças, não querer usar a medicação pelo estigma de achar que está indo por um caminho fácil, que depois vai reganhar o peso. Tem muito paciente que tem vergonha de usar a medicação, que esconde das pessoas que usa, quando é uma medicação importante para a Sim. saúde como qualquer outra, né? Exatamente. E isso é importante trazer porque agora quando envolve emagrecimento, não é tudo o Ozempic, o Wegovy, ou é o Mounjaro, enfim. E muitas vezes a questão que está desajustada na parte de alimentação da pessoa que está fazendo com que ela ganhe peso, não é uma questão que realmente a pessoa tem uma predisposição à obesidade, ao sobrepeso, tem alguns outros fatores. Mas agora são fatores comportamentais, são fatores de ansiedade, fatores psiquiátricos que muitas vezes colocar a medicação, na verdade, é um tiro no pé. Tiro no pé. Então, às Acaba vezes até atrapalhando, né? Ou até mesmo piorando o quadro. Com certeza. Exatamente. A gente tem muito, como eu falei, a gente tem que avaliar muito a questão de perfil alimentar. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas terem um perfil de fome hedônica, que a gente chama, que é a fome mais prazerosa, a fome de querer comer bobeira, a fome relacionada à parte emocional. E que a gente tem outras medicações que vão atuar muito mais nisso. Então, muitas vezes, se isso não estiver bem tratado, não é um análogo que vai melhorar. Exato. Então, essa diferenciação é muito importante e entender que não é o remédio que faz emagrecer, como eu falei. Então, muitas vezes, nisso de usar a medicação de maneira incorreta, seja por conta própria ou às vezes até prescrita por alguém, a pessoa não tolera ou usa doses muito altas querendo perder peso rápido. E eu pego muito paciente que até teve uma perda de peso significativa. Por quê? Porque ficou passando mal e ficou sem comer. Exato. E daí a gente vai ver e teve uma perda gigante de massa magra. Isso não é emagrecer, né? Emagrecer de uma forma desnutrida, porque a pessoa tá desnutrida. A pessoa acha que desnutrido é a pessoa raquítica de magra. Não, o obeso, muitas vezes, a pessoa que está emagrecendo, ela tá num fator de desnutrição, que tudo isso obviamente vai ter, obviamente, um dos fatores de reganho de peso e tudo mais, né, extremamente importante, porque também leva a questão dessas medicações a ação diretamente a nível intestinal, a perda da motilidade intestinal, vai afetar a microbiota, vai afetar a absorção de nutrientes, que obviamente é essa questão. E que eu me preocupo muito exatamente isso, porque são medicações que a pessoa vai na farmácia, se ela já está com dificuldade de achar, quem precisa não está achando, porque as pessoas estão usando e não precisa de receita médica. Você vai na farmácia, compra, olha o vídeo no TikTok de como aplica, ou pede para a inteligência artificial ensinar, e realmente é um grande problema. Doutora, ainda trazendo para essa questão da estética feminina e tudo mais, um dos fatores que muitas vezes afeta a autoestima e a estética feminina é a síndrome do ovário policístico, né? A questão acne, pelo e etc. Gostaria que você trouxesse um pouquinho esse contexto da síndrome do ovário policístico e como que quais hormônios ela pode estar afetando, desajustando, né? E realmente quais são os cuidados. Claro que a gente sempre vai rebater na parte da alimentação, estilo de vida, exercício, mas quando chega uma paciente com um quadro, né, bem específico disso, o que é importante a gente ter de primeiro contato e avaliação? Então, a síndrome de ovário policístico é uma alteração hormonal comum em mulheres em idade reprodutiva, que a gente considera relativamente comum, e que vai envolver principalmente irregularidade menstrual. Então, a mulher que
passa alguns ciclos, muitas vezes sem menstruar. Tem alteração, muitas vezes, de fertilidade, porque essa mulher não ovula corretamente. Tende a ter, normalmente, uma alteração de hormônios, principalmente os hormônios androgênicos. Então, na síndrome de ovário policístico, tende a ter um aumento de hormônios androgênicos, como testosterona, e isso leva a alguns dos sintomas da síndrome. Então, é daí que pode vir aumento de oleosidade da pele, aumento de acne, aumento de pelos, queda de cabelo, que são algumas das queixas comuns desse quadro. E pode ter micropolicistos no ovário. Isso não é um fator obrigatório. É muito comum, às vezes, ter essa confusão de achar que porque tem micropolicistos já é síndrome de ovário policístico. E não. Para ter síndrome de ovário policístico, além de ter os micropolicistos, tem que ter ou anovulação, que a gente vê também pela irregularidade menstrual, ou pelo menos o aumento dos hormônios masculinos. E a síndrome de ovário policístico, ela tem muita relação com resistência à insulina. Então, uma das principais causas de síndrome de ovário policístico, além de questões genéticas, é resistência à insulina. Então, a base do tratamento, como tudo, a gente cai realmente nos hábitos. Então, o tratamento de síndrome de ovário policístico não é anticoncepcional, como muita gente acha. O anticoncepcional, ele pode melhorar sintomas. Por quê? O anticoncepcional, ele melhora os hormônios androgênicos que estão altos naquele caso, e com isso pode melhorar a irregularidade menstrual, pode melhorar a pele e cabelo, mas você está melhorando os sintomas, você não está tratando a causa. Então, para tratar a causa, são hábitos, é alimentação, é atividade física, é perda de peso, se tiver um excesso de peso associado, e é importante até a gente reforçar aqui a importância de massa muscular em tudo isso que a gente está falando. Então, assim, eu brinco que musculação tinha que ser igual escovar o dente. Sim. Todo mundo deveria fazer. Então, eu falo para meus pacientes, não é uma opção. Tem uma opção, né? E isso, para a síndrome de ovário policístico, do ponto de vista que o músculo ele influencia muito na resistência à insulina, também é importantíssimo. Então, a síndrome de ovário policístico tem que ser muito bem tratada, mas é importante ressaltar isso, que o tratamento não é usar anticoncepcional. É tratar a causa que não tem como fugir, melhorando hábitos, né? Nesse aspecto, né, João, a questão da alimentação, a influência também, né, no caso Sim. desse problema, do tipo de, por exemplo, de alimentação, carboidrato e tal, Exato. tem, assim, no caso, Total, um porque direcionamento, uma preocupação maior com o tipo de alimento? sim, com certeza. Como propriamente a doutora trouxe, né? A própria fisiopatologia da doença, né? Da síndrome, ela leva a uma resistência periférica insulínica. Então, o cuidado com o tipo de carboidrato, se é carboidrato muito refinado, açúcares em excesso. Então, é bom, sim, trazer um controle de índice glicêmico na alimentação, sempre ter uma fonte boa de proteína dentre as refeições. Esse fracionamento maior das refeições são extremamente importantes, né? Alguns nutrientes são extremamente interessantes para a questão do ovário policístico, que tem conduta mais antioxidante, anti-inflamatória, né? Inositol, curcumina, coenzima Q10, ômega 3, são suplementos extremamente interessantes que vão estar realmente nos ajudando nesse contexto, né? De controle, porque quando a mulher muda esse hábito alimentar e realmente tem uma constância, ela sente uma certa remissão e até redução dos sintomas, Né? que ela sente. Seja as cólicas, algumas desregulações ali da parte do ciclo, dores, né, que ela obviamente ela sente, então isso é importante. E obviamente também essa questão que, como tem uma maior produção de hormônios androgênicos, se a mulher estiver se alimentando mal, ela vai produzir mais sebo na glândula sebácea, vai dar mais acne, vai dar mais oleosidade. Se ela não estiver se alimentando bem, obviamente, com esses hormônios mais androgênicos, que pode levar a essa alopécia, né? Consequentemente, vai haver uma queda maior de cabelo. Então, por isso que tem que ter um bom consumo de proteína, alimentos, né? Evitar embutidos, alimentos mais ultraprocessados, industrializados, faz total sentido. E não é só para o ovário policístico, mas no geral de patologias relacionadas à saúde da mulher são fundamentais. Doenças autoimunes, é o mesmo perfil de alimentação, anti-inflamatória. A gente fala muito da própria dieta mediterrânea, sendo como um padrão que deveria, né? ser levado para a maioria das pessoas como um hábito, que realmente é o que se diz mais
uma forma que a pessoa consegue ter um pouco mais de constância, mais aderível na rotina das pessoas, do que às vezes estratégias mais exageradas, né? E nesse caso também, doutor, o ovário policístico, o caso da metformina, às vezes pode ser uma medicação que possa estar auxiliando? Sim, com certeza. A metformina entra no tratamento da síndrome de ovário policístico pela questão da resistência à insulina, né? Então, ela é uma medicação muito boa para melhora da sensibilidade à insulina, que está envolvida ali na fisiopatologia. E só aproveitando a tua fala sobre a dieta, reforçar que não é tirar carboidrato, né? Porque Exatamente. é muito comum Né? a gente ver as pessoas ainda com essa ideia de que carboidrato é vilão. Carbofobia, né? Exatamente, essa carbofobia de achar que tudo tem que tirar carboidrato e de maneira nenhuma. Principalmente as né? mulheres, né? As mulheres que são Muito, mais então, afetadas por isso. Né? exato, que eu pego de paciente vindo por conta própria, que, ai, tirei todo o carboidrato, e às vezes a pessoa tá lá infeliz porque não consegue comer um pãozinho e com o resto todo descompensado, né? Então, carboidrato não é vilão, claro, eu sempre digo, é o contexto, né? Então, é ingerir proteína adequada, é ingerir alimentos com um índice glicêmico mais baixo, para não fazer pico de insulina, mas isso é bem ajustado realmente em questão de contexto, com acompanhamento nutricional, não tirando carboidrato por conta própria. Muitas vezes o que a gente vê é realmente assim, dessas restrições, de algumas condutas, até mesmo de alguns profissionais, realmente não, tem que retirar carboidrato, tem que fazer jejum extremamente prolongado, dietas cetogênicas, consumo, né, de high protein, high fat, que a gente fala, e a pessoa já está inflamada, ela já está num processo, né, de inflamação, e às vezes, aquele contexto vai tirar o carboidrato, mas pelo contrário, o consumo exagerado de gordura, e também de gorduras boas, mas tiver uma composição de percentil ali dentro dos macros muito grande, também vai estimular algumas questões inflamatórias. Uma delas a gente chama que é a famosa TIMAL, que é a trimetilamina. Isso também causa processos pró-inflamatórios. Então, assim, o consumo correto de carboidratos mais adequados, controle de índice glicêmico, né, dos carboidratos, sempre ter essa boa fonte de proteína, porque a proteína vai abaixar o índice glicêmico da alimentação, é o principal, e a pessoa consegue ela ter constância, né, que é o mais importante. Eu falo assim, que a constância é mais importante que a excelência na dieta. A nossa vida é montanha-russa a todo momento. Eu até brinco, assim, quando a gente não tem... Lembra do Grey's Anatomy, não tá lá o batimento, quando fica tudo reto é que a pessoa morre, nossa vida é exatamente assim. Então, enquanto tá assim, é porque a gente tá vivendo. Então, assim, da mesma forma, alguns momentos a gente não vai ter aquela excelência, mas a constância tem que ser algo muito mais próximo do aderível, né? Isso é um dos fatores, né? Sem dúvida. E até puxando o gancho, que obviamente pode levar, e às vezes tem uma correlação também, que às vezes o ovário policístico não tratado pode levar a alguma questão tiroidiana também. Né? E tem relação, às vezes, fatores tiroidianos também a uma incidência do ovário policístico, mas agora eu queria trazer tadinha da tireoide, né? Porque as mulheres, vocês, né? Você não, doutora, né? Mas eu sei que as mulheres culpam muito a tireoide delas, em relação, às vezes, à saúde, sobrepeso ou em questão, né? Mas a importância, obviamente, dos hormônios tiroidianos, as funções deles, e, obviamente, quando a gente tem as principais disfunções tiroidianas e que realmente pode impactar a saúde feminina. Sim. Então, alterações de tireoide são extremamente mais comuns em mulheres e são alterações relativamente prevalentes, então principalmente o hipotireoidismo, mas a tireoide não é culpada de tudo, como falam, muito menos em relação ao ganho de peso, né? Claro que disfunções de tireoide podem trazer muitos sintomas, mas eu brinco sempre com os pacientes que se eu sair ali na rua e falar os sintomas de alteração de tireoide, 90% das pessoas vão falar que tem. E não é todo mundo que tem alteração de tireoide. Então, as alterações, principalmente do hipotireoidismo, né, que pode levar a um inchaço, a um metabolismo mais lento, o que com alteração dos hábitos pode predispor a um ganho de peso, mas isso não faz por si só engordar. Cansaço, indisposição, sonolência, queda de cabelo. Então, tudo isso está relacionado à alteração de tireoide, mas são sintomas muito inespecíficos, que muitas outras coisas podem. Então, alterações de vitaminas podem levar a isso, outras alterações hormonais, os próprios hábitos em si. Então, às vezes não tem nenhuma alteração, nem de vitamina, nem hormonal, mas a pessoa tem hábitos péssimos. Ela vai ter grande parte desses sintomas. Então, as alterações de tireoide, elas são relativamente frequentes na mulher, principalmente mulher de idade jovem e meia idade.
Mas e isso tem que ser rastreado realmente na população, em todo mundo, mas na população feminina principalmente. As doenças de causa autoimune, então a principal causa de alteração de tireoide é a autoimune, e isso tem muita relação com os hábitos também. Então tem que ser feito um rastreio, principalmente para pacientes que tenham sintomas, mas lembrar que nem tudo é tireoide, né? Então, voltando na máxima de que se tiver o básico bem feito, se tiver bons hábitos, grande parte dos sintomas das queixas a gente resolve. O que sobra, às vezes, pode ter realmente alguma alteração por trás. Mas as alterações de tireoide são alterações realmente frequentes e que a gente tem que sempre estar de olho e rastrear nas mulheres. Sim, sim. E propriamente, além da tireoidite de Hashimoto, alguma outra relação de doença de tireoide é mais comum? A principal seria o hipotireoidismo, que a principal causa é a tireoidite de Hashimoto. Sim. Então, qual que é a diferença do hipotireoidismo e do Hashimoto, que é bem comum as pessoas terem essa dúvida? Então, a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune da tireoide. Então, quando o corpo produz anticorpos que vão inflamando a tireoide cronicamente e que pode levar a um hipotireoidismo, que é quando a glândula começa a não conseguir produzir hormônio corretamente. Então, a tireoidite de Hashimoto é uma causa de hipotireoidismo. O hipotireoidismo é a alteração mais comum, mas todas as alterações tireoidianas são mais comuns em mulheres do que em homens. Então, a presença de nódulos de tireoide é mais comum em mulher. O hipertireoidismo é um quadro menos frequente, mas que também tem uma relação, então, principalmente a doença de Graves, que seria a causa autoimune do hipertireoidismo. E até o câncer de tireoide também é mais comum em mulher. Então, esse rastreio de doenças tireoidianas feito com regularidade é muito importante. Sim. E até nesse contexto, que às vezes a pessoa, tipo, a pessoa magra é a que tem hipotireoidismo e a mais gordinha é a que tem o hipotireoidismo. Por que às vezes as pessoas fazem essa correlação com o corpo, assim? Porque eu realmente sempre, aquele magrelo, a pessoa é a que tem hipertireoidismo, que é um metabolismo extremamente acelerado e tudo mais. O porquê as pessoas às vezes relacionam essa questão? Então, assim, primeiro que eu sempre falo que essas alterações elas vão acontecer se tiver com a doença desregulada, né? A partir do momento em que você trata, vida normal. Mas, realmente, o hipertireoidismo, então o excesso do hormônio tireoidiano, acelera muito o metabolismo. Então, eu brinco que fica tudo acelerado, né? Então, sintomas de hipertireoidismo é tremor, palpitação, taquicardia, insônia, fica com tudo acelerado, inclusive o metabolismo, e isso aumenta realmente o gasto calórico de maneira importante, e a pessoa tem uma perda de peso normalmente acentuada, rápida, mas de uma forma patológica, né? Então, é uma perda de peso às custas de massa muscular, principalmente, que não é uma perda de peso boa. Isso quando o hipertireoidismo está descompensado. A partir do momento em que a gente trata e a função tireoidiana fica bem controlada, é para ter uma melhora disso. No caso do hipotireoidismo, então da falta do hormônio tireoidiano, vem essa ideia aí equivocada e famosa de que ele vai engordar. Então, o hipertireoidismo realmente leva a uma perda de peso que nem é um emagrecimento em si, porque tem muita perda de massa muscular. No caso do hipo, já não é verdade que ele vai engordar. Então, a falta do hormônio tireoidiano pode levar a um inchaço, o que na balança pode impactar um pouco, mas não é de ganho de gordura, é acúmulo de água. E pode deixar o metabolismo mais lento, o que pode predispor um ganho de peso. Mas isso vai impactar num ganho de peso discreto. 3 a 5 quilos no máximo. Então, essa ideia que as pessoas têm, às vezes, de que eu ganhei 15 quilos é por causa da tireoide, isso não. Então, se tiver uma alteração da tireoide, pode até facilitar. Mas o que vai estar por trás disso são os hábitos sempre. Sim. Doutora, e voltando a falar do uso do anticoncepcional, né? Queria que você tirasse uma dúvida nossa e tal. Ele pode atrapalhar na questão da composição e mudança da composição corporal em mulher que treina na questão mais voltada para a estética, né? Se tem, assim, por exemplo, já estudos que evidenciam isso, se atrapalha ou não. Queria saber sobre isso daí. A gente tem vários estudos focados para isso. Então, o primeiro ponto, eu acho que é importante esclarecer que, pelos estudos, o anticoncepcional oral não leva a ganho de peso, por exemplo. Então, o único método contraceptivo comprovadamente que leva a ganho de peso é a injeção trimestral.
Fora isso, nos estudos, nenhum outro foi comprovadamente associado. Claro que eu sempre digo, com qualquer medicação, e isso envolve métodos contraceptivos, uso de hormônio, a resposta é muito É muito individual. individual, né? Então, apesar de nos estudos não serem demonstrados, a gente tem muitas vezes na prática pacientes que realmente têm um ganho de peso acentuado com o uso de algum método e que a gente consegue realmente ver que foi o uso daquele método. Mas, em relação à composição corporal com a pílula, né, com o anticoncepcional oral, os estudos que a gente tem são controversos em relação a afirmar que pode prejudicar, por exemplo, o ganho de massa muscular. A maior parte dos estudos não confirma essa relação. Porém, a gente sabe que o anticoncepcional oral, ele vai diminuir os hormônios androgênicos como a testosterona. Sim. E a gente sabe que a testosterona é um hormônio muito importante para ganho de massa muscular. Além disso, ele pode, principalmente a questão do estrogênio, levar a um inchaço. Isso na composição corporal também vai impactar do ponto de vista estético, né? Então, o que eu costumo dizer? Que a gente tem que individualizar. Exatamente. Se eu tenho um objetivo estético muito importante, não é que seja contraindicado o uso de anticoncepcional. Sim. Se eu tiver uma dieta muito bem feita, um treino, se eu tiver os hábitos muito bons, eu posso ter um resultado muito bom. Sim. A partir do momento em que, às vezes, está com tudo muito bem alinhado e o resultado ainda não está sendo o esperado, às vezes a gente tem que sim considerar que aquele anticoncepcional pode estar impactando um pouco, principalmente pela queda dos hormônios androgênicos. Então, eu sempre individualizo muito essa avaliação com a paciente, de acordo com os objetivos e de acordo com a resposta. Então, assim, eu tenho pacientes que usam anticoncepcional oral e que têm um resultado estético excelente, satisfatório. Como eu tenho pacientes que, às vezes, por mais que cuidem tudo, tem muito inchaço, tem muita retenção. Hoje a gente tem também muito presente a questão do lipedema, que é uma queixa bacana. Inclusive, comum. pode falar depois sobre ele, né? Acho que é um ponto importante também. E que o anticoncepcional oral vai impactar nisso, né? Então, eu acho que a gente tem que individualizar essa avaliação, porque, apesar de não ser comprovado, na prática, pode impactar, sim. É o que acontece com a gente, né? A gente trabalha Exato. com mulheres em geral. Eu principalmente trabalho com bastante atletas e a gente observa. Então, uma coisa que a gente trabalha principalmente com um percentual de gordura mais baixo, aquela questão também estética para palco e tudo mais. Então, na prática, a gente observa que realmente faz diferença. Só que é individual. Exato. Eu já preparei meninas que tomavam anticoncepcional, conseguiam chegar no baixo percentual de gordura e tranquilamente elas conseguiam chegar no patamar que a gente queria, estético, né? Agora, tem meninas que sofrem muito. Ou seja, é uma abordagem muito individual. É né? muito individual. Então, a resposta ao hormônio é muito individual. Eu sempre digo, não existe um método contraceptivo que seja o melhor. Existe o que cada mulher se adapta melhor e de acordo com os objetivos daquela pessoa. Eu brinco que a gente tem que alinhar a expectativa em relação a tudo. Então, dependendo do meu objetivo, se eu tenho um objetivo realmente de performance, de estética, de palco, a gente vai ter que ser muito mais rigoroso, tanto em questão de dieta, de treino, assim como na escolha do método contraceptivo. Agora, se eu quero só focar em saúde, se eu não tenho nenhuma outra comorbidade associada, como um lipedema, como eu citei, a gente vai avaliar tudo isso para definir qual é o melhor método. Então, às vezes, se é uma mulher que tem uma síndrome de ovário policístico, talvez o anticoncepcional vai ser interessante, daí a gente vai botar na balança, né? Mas realmente tem que avaliar caso a caso, mas ele pode sim, para muita mulher impactar. O que eu percebo muito, Gui, nesse contexto, a questão das mulheres, as que respondem bem ou não respondem, muita questão do próprio biotipo feminino. Biotipo feminino, né? Enquanto a gente fica ali nos biotipos ecto, meso e endo, o homem, a mulher tem as suas formas mais diferenciadas. E eu percebo muito que as mulheres mais ginoides, que a gente fala que aquele formato mais ampulheta, formato corpo pera, são mulheres que já têm uma predisposição estrogênica, que vai levar mais gordura na glúteo femoral, na região da coxa, quadril, região tricipital, muito acúmulo de região tricipital, que é o que a gente vê muitas vezes, que é o perfil das mulheres que contêm o lipedema. Aí, nesse contexto, obviamente, a gente vê as mulheres tendo uma resposta e uma dificuldade, uma resistência de melhora nessas regiões específicas. Agora, a gente pega um perfil de uma mulher mais androgênica, que é um perfil mais magro, mas a gente não vê tanta diferença às vezes. E quando a gente traz dessas mulheres que realmente estão muito bem treinadas,
já com um percentual mais baixo do que é o comum nós vermos É. entre as mulheres, que é o público que é a maioria das mulheres que a gente trabalha, essa entrada e saída de água é o que impacta, não é nem gordura, Não é nem mas a gordura, própria é. retenção subcutânea, Uhum. né, que realmente um dia a mulher sente, nossa, eu tô retida, eu não tô... E às vezes ela acha que aquilo é uma gordura que ela ganhou, mas é mais a questão é um peso livre de gordura, mas é um peso que ela É um peso, né? tá se acumulando Sim. ali, né? Com certeza. E realmente, o anticoncepcional para quesito lipedema é um ponto realmente muito importante trazer, que a doutora vai trazer, obviamente, por quê? Porque realmente a gente tem que controlar bem a questão do estrogênio. Porque o estrogênio, a gente trouxe o ponto bom dele também, reparação tecidual, papel anti-inflamatório, mas o problema é quando vira estrona. E estrona na mulher com lipedema é um problema. Não tem problema. Doutora, vamos falar um pouco sobre lipedema, que você e eu, a gente trabalha muito com isso. Fala um pouquinho mais sobre esse assunto que está muito em alta. É uma doença com recém-diagnóstico, mas obviamente aí que mais é importante a gente trazer esse contexto que as mulheres vêm se preocupando muito. Então, assim, é muito comum, às vezes, a paciente vir no consultório e falar achar que é uma doença que surgiu agora. E não, na verdade, o lipedema ele é descrito até há muito tempo, mas que hoje em dia ele está sendo muito mais estudado e difundido, e ele está dando um nome para uma alteração que muitas mulheres tinham e não faziam ideia que realmente era, né, podia ser considerada ali uma doença. Então, o que é o lipedema? É uma doença inflamatória crônica de tecido adiposo, então de gordura e de tecido vascular, em que tem uma predisposição a um acumular acentuado de gordura, principalmente em membros, então mais comum pernas, quadril, e pode acometer braços também. Então, como que eu identifico, por exemplo, se eu posso ter lipedema ou não? É aquela mulher que tem um acúmulo mais acentuado de gordura, mais comum nas pernas, que tem dificuldade para perda de gordura nessa região e tem outros sintomas associados. Então, muitas vezes a mulher tem sensação de peso nas pernas, uma sensibilidade, uma dor maior ao toque. É uma gordura com um padrão realmente muito mais inflamatório, então tem um aspecto de celulite, de casca de laranja muito mais acentuado. Inchaço é muito comum. Hematoma comum nas pernas, então às vezes a mulher tá cheia de roxo na perna sem ter batido, não entende por quê. Isso acontece porque no lipedema tem um aumento de permeabilidade capilar. Então os vasos eles ficam muito mais frágeis e com isso pode levar ao hematoma. É uma doença que hoje em dia está sendo muito mais estudada, difundida, e por isso que a gente está sabendo muito mais. Muitas das mulheres viveram, às vezes, uma vida inteira com aquilo e com incômodo, gera uma repercussão emocional muito grande e que a maioria fala, né, que eu ouvia falar que é tua genética, é constituição, e que sabia que tinha alguma coisa errada e não entendia, e que ter esse diagnóstico pode mudar muito a qualidade de vida, né? Então é importante que a gente fale sobre o lipedema para realmente levar essa informação para as mulheres e para ter o tratamento adequado. E no caso do lipedema, o estrogênio realmente tem um papel importante ali. Então, o lipedema, ele tem uma questão genética muito importante, mas que ele pode ser desencadeado por alterações hormonais. Então, uso de anticoncepcional, puberdade, menopausa, gestação, alterações hormonais em que tem principalmente uma predominância de estrogênio, podem desencadear o lipedema. Então, o anticoncepcional, nesse caso, não seria uma opção, por exemplo, interessante. O que a gente tem que cuidar? Muito se fala, por exemplo, daí hoje em dia no uso de outros hormônios antiestrogênicos para controle do lipedema. Um que é muito falado, por exemplo, é gestrinona, né? A gente ainda não tem estudos que indiquem o uso de gestrinona com esse objetivo. Então, a gestrinona, ela sim vai melhorar os sintomas do lipedema, porque ela tem uma ação antiestrogênica, ela aumenta ali, né, ela tem um componente androgênico que aumenta a massa muscular, diminui o percentual de gordura, isso tudo vai melhorar os sintomas do lipedema, mas a gente ainda não tem indicação de usar ela com essa finalidade por questão de risco-benefício, né? O que a gente tá vendo é muita questão clínica mesmo, né? Ainda o que a gente fala assim é o uso off-label, ainda não temos a questão do estudo realmente que mostre, mas a gente vem vendo realmente uma melhora bem significativa, né? Porque a gestrinona também, ela abaixa uma proteína que chama SHBG.
ela aumenta um pouquinho os hormônios androgênicos, que ajudam nesse ganho de massa muscular. Então, realmente, ganhando um pouco mais de massa muscular, melhora a vascularização, melhora a questão tecido linfático, melhora tudo isso no contexto realmente da mulher, que é extremamente, realmente importante. E, realmente, o lipedema ainda ele não tem aquela cura, né? A gente tem um tratamento de redução dos graus que a gente se encontra. Que além dos tipos que a doutora comentou, a gente tem um grau, que vai de 1 ao 4, que é a quantidade que a gente às vezes vê. Então a gente trabalha para reduzir essa inflamação, diminuir o máximo da fibrose, que é um tecido fibrosado, é uma gordura fibrosada, né? Então a celulite que aparenta da mulher não é bem fibrótica, assim. Então, assim, realmente que traz todo esse aspecto que a doutora trouxe, e realmente, infelizmente, a mulher treina, ela tá se alimentando, tá se esforçando e não vê. Parece que assim. É como se você dividisse a mulher na metade e a mulher da parte de cima é totalmente diferente da parte de baixo. É totalmente desproporcional. Sim. Né? Sim. Isso realmente é um ponto bem interessante de E trazer. apesar de não ter cura, né, é uma doença Exato. crônica, primeiro que é importante a gente diferenciar de obesidade. É, Então, são doenças diferentes e a abordagem tem que ser diferente. Então, o lipedema ele não tem uma relação direta com excesso de peso. Às vezes é uma mulher que tá com um peso adequado, que, como você falou, tem hábitos bons, mas que ela tem um acúmulo totalmente desproporcional de gordura. Exato. Mas que a gente consegue melhorar muito o quadro com o tratamento adequado. Então, a gente tem estratégias nutricionais, né, mais direcionadas, um treino bem feito, principalmente exercícios com menos impacto, a musculação importantíssima nisso. A gente tem suplementações, principalmente suplementos anti-inflamatórios, vão ter uma ação muito interessante no caso do lipedema. Então, drenagem linfática ajuda bastante, então o médico vascular entra muito nesse tratamento junto. E em casos acentuados ou em alguns casos específicos, a cirurgia pode também vir a ser uma opção no tratamento, mas o tratamento clínico pode levar a uma melhora muito significativa. E além dessa questão anti-inflamatória, a gente tem que buscar, Gui, umas questões também de melhora de vascularização, né? Que é um tecido com pouca vascularização. E alguns compostos são extremamente interessantes, né? Como a rutina, a bromelina, diosmina, esperedina, a questão da própria arginina também. É que no esporte a gente vê alguns contextos de vasodilatação, mas para o lipedema é extremamente interessante. Bacana. Então, realmente, são coisas que a gente vem tendo, a gente vem evoluindo cada vez mais, Sim. né? E realmente pode acometer, não é só a mulher que está em sobrepeso, não é só em mulher, né? Também é raro, mas podemos ver em Acontece em homem. homem também, é raro, mas É Pode muito acontece raro. também. homem, A gente teve um caso agora descrito aqui no Descrito, Brasil, exato. mas é muito raro, bem Muito por ter raro. essa questão estrogênica muito relacionada. Aí você, por exemplo, o diagnóstico também é feito através de exames. O Ou diagnóstico não. principal clínico, tá? É. Então, o diagnóstico principal vai ser feito ali, cirurgião vascular, endocrinologista, cirurgião plástico, nutricionista, enfim. O diagnóstico é clínico, de avaliar realmente essas características que fecham o quadro, mas em algumas situações a gente vai associar, principalmente o cirurgião vascular, exames como ultrassom, Doppler, para descartar outras alterações, porque a gente tem que diferenciar de outros diagnósticos. Então, o exame ele entra mais como uma diferenciação de outro diagnóstico, como linfedema, que é outro tipo de doença, mas o diagnóstico realmente para bater o martelo do lipedema é clínico. É clínico. E o que a gente vê também é a parte laboratorial, incomumente, exatamente no contexto estrogênico, ali às vezes o estrona muito alto, que é um derivado ali, né, do estrogênio, que tem esse papel inflamatório. É muito comum a gente ver isso, níveis de estrona aumentados em mulheres que têm lipedema, a questão da própria microbiota intestinal. Tem um exame que faz na urina, que chama Indica, que esse exame ele pode também trazer, e é muito comum a gente ver essa questão de disbiose, que é um processo totalmente inflamatório. Então, obviamente, essa mulher, há grandes chances de ter essa disbiose intestinal, de não só intestinal, mas de microbiota, que realmente são alguns pontos que realmente a gente vai sempre vem avaliando, né? E a parte da alimentação, como deveria ser para qualquer doença, digamos, e para o estilo de vida e a medicina do estilo de vida saudável, é alimentação anti-inflamatória, antioxidante, é exatamente isso. Né? Evitar
alimentos com excesso Aí de nesse caso sódio. entra a suplementação, interessante usar. Exatamente, aí tem suplementos que são extremamente assertivos, né? Então, assim, 3-indolcarbinol, tem o ácido alfa-lipoico, tem os antioxidantes que a gente comentou, esses que eu comentei que tem o papel também de processo de aumento de vasodilatação, vascularização, ajuda a reduzir esses edemas, esse inchaço e a redução do quadro qual a mulher se encontra. Ainda está lá. Aí o que a gente vê? Obviamente que às vezes envolve no contexto que às vezes é cirúrgico, é ir para lipoaspiração mesmo, para fazer aquela remoção quando está bem exacerbado, né? E realmente pode acometer em pessoas magras, por exemplo, aquela influenciadora famosa, A atriz Yasmin Brunet. Yasmin Brunet. É. Então tem um corpo lindo, modelo, e ela tem um contexto ali, né? Tinha um contexto ali do lipedema que realmente E que teve uma melhora muito importante clínica, né? Pra ver Exatamente. como realmente tem uma. Exato. E ali é importante, esses dias até recebi essa pergunta sobre a questão do glúten e da lactose nesse Sim. contexto, né? Então a gente tem que sempre individualizar, obviamente. No caso dela, pelo que o médico dela falou, tinha uma questão muito relacionada a glúten, mas isso não é para todas as Exato, pacientes, né? No que a gente entra num contexto, realmente assim, a gente não pode demonizar o glúten, a gente não pode demonizar a lactose, né? Mas em alguns casos, doenças crônicas, doenças autoimunes, a restrição, não a proibição total, porque é difícil a pessoa, às vezes, parar de comer tudo, né? Vai ter, às vezes, uma contaminação cruzada, ela vai manter uma vida social, mas a retirada, às vezes, no dia a dia, a gente vê uma melhora significativa. São casos e casos, né? Para meio esportivo, estético, que as pessoas não têm queixa, não vai ser o glúten um problema, não vai ser a lactose que vai ser o problema. Muito pelo contrário. Então, nesses casos, a gente vê que esses alimentos têm potenciais inflamatórios Sim. em algumas doenças, que daí a gente vai trabalhando esses testes e vai trabalhando essas individualidades de, às vezes, uma diminuição na alimentação. Sim, surge bastante. Com certeza. Bastante E os efeito. suplementos, eles entram muito bem. Muito. Então, muito assim, bem. suplemento, quando bem indicado, pode ajudar muito. Eu sempre Sim. digo que é a cereja do bolo, né? É. Então, como tudo, é muito comum, às vezes, as pessoas acharem que o suplemento vai fazer um milagre. E não Sim. faz o básico bem feito, não toma água, se Sim, alimenta errado e acha que a questão é suplemento. Não vai fazer milagre. Mas quando associado com uma dieta adequada, né, com os hábitos bons, o suplemento pode potencializar muito o resultado em várias situações. E no caso do lipedema, realmente a gente tem suplementos com evidência de melhora bem E significativa. alguns relatos clínicos, né? Claro que também não tem um estudo como a gestrinona, mas alguns casos clínicos mostram até que a própria oxandrolona, dependendo da mulher com lipedema, também pode, por pode, esse no perfil caso. mais androgênico, hormônio androgênico, androgênico, exato. massa muscular, também algumas mulheres veem uma melhora com esse quesito Significativa, também, né? que é extremamente importante. E agora trazendo esse contexto, doutora, eu falei de um hormônio muito queridinho pelas mulheres, que elas querem. Acredito que muitas, doutora, me passa uma oxa, pelo amor de Deus. Doutora, vamos falar um pouquinho dos cuidados, tem que tomar cuidado, obviamente, mas quando você vê que realmente pode ser indicado para uma mulher alguns hormônios, os derivados de DHT, que a gente fala, alguns hormônios mais androgênicos, para fins estéticos. Aí é um assunto polêmico, mas que é bom a gente falar. Então, assim, pela endocrinologia, na medicina, a gente não tem indicação. Sim. Por quê? Eu sempre digo que, quando eu explico para as pacientes, né, que perguntam, enfim, tudo na medicina tem que ser voltado para fazer o bem e não causar o mal. E tudo a gente tem que botar na balança. Então, qualquer escolha, desde uma vitamina, um suplemento, um método contraceptivo até um hormônio, vai ser colocado na balança de risco-benefício. Então, a gente sempre vai optar por usar alguma coisa quando os benefícios forem maiores do que os riscos, porque risco qualquer coisa pode ter. E no caso do uso de qualquer hormônio com finalidade estética, nunca se entende que os riscos sobrepõem os benefícios. Por quê? Esses hormônios, eles vão ter os riscos e o único benefício, digamos, seria estético. Então, a gente nunca vai indicar colocar estética acima de saúde, né? Exatamente. Então, do ponto de vista médico endocrinológico, não se tem indicação realmente por não ter benefícios. Por exemplo, pensando aí no uso para um lipedema, como eu falei, até hoje nenhum estudo indica ainda por essa situação.
Pode ser que em algum momento venha a se ver que os benefícios superam os potenciais riscos? Pode ser. E quando isso estiver bem estabelecido, vai ter indicação de uso. Agora, apenas com finalidade estética, a gente não tem indicação. E por quê? Quais os riscos, né? Então, tanto da oxandrolona quanto de qualquer outro hormônio anabolizante, né? Então, hormônios androgênicos, a gente tem muitos potenciais riscos. Então, no caso da mulher, além de todas as questões estéticas, então leva à queda de cabelo acentuada, muitas vezes quadros de calvície irreversíveis, aumento de acne, muitas vezes quadros graves, engrossamento de voz, que é um quadro irreversível também, aumento de clitóris, até realmente repercussões clínicas, né, de doenças, muitas vezes quadros graves. Então, hipertrofia cardíaca, alteração hepática, alteração de colesterol, trombose, infarto, aumento de risco de alguns tipos de câncer. Então, todos esses hormônios androgênicos têm esses riscos. E que daí, quando a gente coloca na balança, a gente nunca vai indicar por questão estética que um paciente corra esses riscos, né? Tem alguma indicação segura de quantidade, de modo de uso? Até hoje descrito, Sim. não. Então, assim, claro que entra em tudo que a gente conversou de individualizar. Então, se é uma pessoa que tá treinando para competir, para palco, dificilmente vai conseguir ter a performance que a pessoa quer sem usar algum tipo de hormônio. Quer dizer que essa pessoa, porque faz acompanhamento, tá isenta de risco? Os riscos são Exatamente. todos os mesmos. Exatamente. Mas aí, botando na balança dela, para ela achou que valeu a pena, né? Que vale a pena se expor ao risco para usar. Agora, indicação do ponto de vista médico endocrinológico, Exatamente. a gente não tem. Que a gente vê esse crescimento da medicina esportiva, da nutrologia esportiva, enfim, né? E realmente, assim, não vamos ser hipócritas, que realmente esteticamente o negócio, a mulher que usa fala assim, nossa, melhor coisa na minha vida, né? Treina bem, ganha massa muscular, se recupera, aumento de libido, mas realmente, quando a gente traz para o aspecto feminino, a gente tem que ter muito cuidado, porque o homem, né? O homem, ele é um pouco mais negligente, como eu falei, em que alguns quesitos de saúde, né? E dependendo do homem, os colaterais são reversíveis, né? Como o próprio hipogonadismo, né? Mas já para mulher, realmente, alguns quesitos não tem o que fazer. Então, assim, os benefícios, né, os sintomas bons são indiscutíveis. Claro que não é para todo mundo também, porque Exato. como tudo a gente vem falando, é muito individual. Então eu já Exato. peguei muita mulher, muita paciente mulher que usou e para ela foi péssimo, né? Então só Sim. teve colaterais e não viu nenhum benefício. Já peguei muita paciente que usou e a composição corporal piorou, ficou inchada. Então realmente a resposta é muito individual. Mas, quando a mulher responde, tem uma resposta boa, digamos, claro, são hormônios que têm características androgênicas. Por isso que o homem, muitas vezes, tem mais libido, tem facilidade de ganhar massa muscular, porque são características desses hormônios. Isso é indiscutível. O que a gente tem que avaliar na hora de escolher é botar na balança se isso vale os riscos, né? Então, pela medicina, pensando em saúde, não vale. Aí, no nosso ponto de vista, daí, quando há o uso, se a pessoa for utilizar por conta própria, ou enfim, né? Ou for utilizar pensando pela estética, não, eu quero pela estética, aí a gente entra com a contenção dos danos, né? Eu, como nutricionista, vou cuidar da parte de alguns fitoterápicos, da parte de alimentação, para ter um controle melhor do colesterol. A gente sabe que pós-uso, o aumento da resistência periférica insulínica é muito grande. Então, alguns quesitos a gente entra, claro, vai ter a estética, a performance, mas a gente tenta trazer o contexto, assim, contenção de danos, né? Então, muitas vezes a pessoa usa, vou usar, só que ao mesmo tempo vai ter que usar um medicamento para colesterol, que a pessoa já tem uma predisposição, mas não quer deixar de usar. Então, assim, é o ônus e o bônus das coisas. Acho que a gente tem que, eu acho que como profissionais de saúde, Sim. a gente tem que explicar sempre muito isso, porque eu pego muito paciente que nem fazia ideia de que poderia causar tudo isso. Então, claro, né, a gente tem a nossa autonomia de escolher o que se a gente quer colocar a saúde às vezes em risco ou não. Eu sempre digo que eu, como endocrinologista, como médica, jamais vou prescrever por causa disso, né? Porque não tem indicação e eu não vou colocar a saúde do meu paciente em risco. Mas eu sempre deixo claro e é uma escolha como adulto de cada paciente, né?
Mas é importante reforçar aqui, é muito comum a gente ver, às vezes, pessoas usando, então, claro que não posso ser hipócrita de fingir que isso não acontece, acontece com muita frequência hoje em dia, mas muitas vezes as pessoas usam o hormônio achando que o hormônio que vai dar o resultado estético, Exato. e não faz o básico. Então, a Exato. pessoa não se alimenta bem, treina mais ou menos, dorme mal, vive estressado e usa o hormônio achando que vai ter um resultado bom. Não vai, você só tava acendendo ali a faísca de uma bomba que já estava Isso. prestes a Exato. explodir, né? Uhum. Então, o mais importante sempre em tudo que a gente falou até Sim. agora é fazer o básico bem Fazer o feito em básico. questão de hábitos. E daí, se a pessoa vai optar por questão estética, por Sim. usar ou não, daí é outro Sim, fator. o Gui, ele é mais do que expert para falar sobre isso, porque prepara inúmeras atletas campeões nacionais e internacionais, e é exatamente isso, né, Gui? É. Você vê, muitas mulheres procuram você para Uhum. preparar, para treinar e tudo mais, e já querem o recurso. E É. quando você pega ali, e aí, cadê o que você está fazendo? Há quanto tempo você treina? Exatamente. Etc. E vê que É o que mais a gente recebe, né, João? A gente recebe muitas pessoas, assim, as meninas, né, no geral, que chegam só porque a gente trabalha muitas vezes com atleta, acha que a gente já vai direcionar o uso, né, de recurso hormonal. Sendo que, na verdade, o principal fator que a gente vê é a negligência com relação a um bom treino. Daí você vê que as pessoas, no geral, eu digo aí, eu acho que mais de 90% não treinam da maneira mais adequada, intensa, né? Que seria para poder atingir o nível de resultado estético, que já que ela está buscando isso, ela tem que buscar esse treinamento, né? Ela tem que buscar essa melhora do treinamento. Assim como também a parte, no caso, nutricional, né? De ter um acompanhamento nutricional e tudo mais. Então, mesmo que a gente tenha, né, de repente, a prática do uso com essas meninas, né? A gente observa que o fundamental é a base, como você relatou. Se não tiver uma base bem trabalhada, a gente sabe que praticamente todas as meninas vão sofrer com colaterais, né? Aí entra, no caso, todos os aspectos que ela falou, né? Dos colaterais. E então, assim, o básico, ele entra como o papel fundamental para poder ter o resultado. E para essas meninas, doutora, realmente assim, é a cerejinha do bolo, porque É a as cerejinha meninas já do têm um bolo. perfil Exatamente. atlético e É. como atleta que tem essa questão. E realmente assim, dentro do fisiculturismo não tem como ser hipócrita que vai ter o uso e muitas vezes o abuso. Aí é onde envolve o nosso trabalho, realmente assim, dessa contenção de danos. A pessoa ela tem que estar preparada, né? Na verdade, no aspecto físico, emocional, psicológico, Sim. tem que ter já uma base muito bem sólida feita durante anos, tem que ter explorado o potencial genético dela. Ela só vai se beneficiar também se ela tiver, por exemplo, já uma maturidade e volume muscular que seja adquirido somente com, no caso, o fator genético e dieta e treino bem feitos, né? Senão ela não vai se beneficiar de nada. Sim. E essas respostas, doutora, se leva também da mesma forma para os implantes hormonais, né? Exato. Buscando fins estéticos, né? O Por shape exemplo, da a gente tem beleza, uma né? paciente que tem 40 e poucos anos, físico maravilhoso, dificuldade de ganhar massa muscular, com endometriose, ela usa gestrinona já há muitos anos, antes de o pessoal saber o que é gestrinona, e ela falou assim, eu não tive efeito estético nenhum com a medicação, só que eu tenho endometriose e é o que me... Ela tem indicação até para remoção ali, né? Então, assim, só que ela treina super bem com o Guilherme, faz dieta comigo, e todo mundo olha e ela fala assim, essa mulher toma alguma coisa. 40 e poucos anos, com esse corpo, não toma nada, né? Enquanto muitas dessas mulheres... Mas ó, o que você toma? Porque eu tô tomando oxandrolona, porque eu já tô tomando não sei o quê, porque eu tô tomando não sei o quê, coloquei um A implante. grande maioria sei não o quê. chega perto do resultado que ela tem, Exato. E entendeu? estão usando E várias... está usando várias, um monte de Exato. coisa. Então, Entendeu? o básico bem feito é o que vai levar ao resultado. O hormônio, como a gente falou, ele pode ser ali a cereja do bolo do ponto de vista estético, sempre alinhando expectativas. Então, por exemplo, eu sempre falo para meus pacientes, às vezes o paciente senta lá e fala, eu quero ter o corpo dos sonhos esse. Eu sempre pergunto, o quanto você está disposto a pagar o preço para ter isso? A minoria tá. Sim. Então, pagar o preço é fazer o que precisa ser feito, é fazer uma dieta bem feita, é treinar corretamente, né? Então as pessoas vão lá, treinam mais ou menos, treina fofo e não entende por que não tem resultado, não faz dieta, chega no final de semana, bebe um monte. Então é fazer o básico bem feito, é isso que dá o resultado. E daí, claro, como eu falei, né? Então, do ponto de vista de saúde,
o hormônio sempre vai ser prejudicial, não tem como a gente falar que não. Mas se você pega ali uma atleta de palco, né, um físico, não tem como pensar que vai ter aquele físico sem usar hormônio. Não tem como se isentar dos riscos. E daí vai ter que ter um acompanhamento para tentar minimizar os danos, né? Sobre os implantes, do ponto de vista de indicação médica, também, a gente não tem indicação. Então, a gente tem, na verdade, um implante aprovado na medicina, que é o Implanon, mas que é um método contraceptivo, só. E por que essa questão dos implantes? Então, recentemente até saiu, foi bem difundido esse assunto sobre o uso de implantes ser contraindicado, pela questão de segurança, por a gente não conseguir, por exemplo, tirar o efeito daquele hormônio se tiver um efeito colateral. Exato. Então, por exemplo, a própria gestrinona, antigamente, há muitos anos atrás, ela realmente surgiu como uma indicação de tratamento de endometriose, que hoje, formalmente, a gente já nem tem mais essa indicação, porque, colocando na balança, os estudos viram que os riscos dela não superavam, visto que hoje em dia a gente tem muitas outras opções de tratamento para endometriose. Mas existem pacientes que respondem muito bem. Sim. Entra a questão da individualização, né? Então, a medicina ela é baseada em estudos, mas é baseada também na individualização de cada caso. Mas a gente tem outras formas de uso de gestrinona que não só o implante subcutâneo. E daí o cuidado que a gente tem que ter com o uso de implante de qualquer hormônio é que a grande maioria desses implantes são reabsorvíveis, ou seja, ele vai se reabsorver sozinho, a gente não consegue tirar. E se o paciente tem algum efeito colateral, principalmente quando a gente pensa em efeitos colaterais mais graves, então tem pacientes que às vezes têm um quadro de trombose pelo uso do hormônio, ou tem por exemplo, infelizmente, já acompanhei casos de pacientes que descobriram um câncer de mama, pacientes mulheres que tinham implante. A gente sabe que o hormônio pode estimular, não é que o hormônio causa o câncer, mas às vezes a paciente já tinha uma predisposição, é um câncer que responde ao hormônio e desenvolve, abre o quadro. E a gente não conseguia tirar aquele implante. E daí tá com o efeito do hormônio alimentando aquele quadro. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter em relação a implantes e que por isso hoje a indicação que a gente tem é de usar outras vias. Então, seja uso tópico, como gel, adesivo, seja, dependendo do tipo de hormônio, até oral. Existem algumas, para mulheres, algumas indicações até de via vaginal que pode ser usada, porque se tiver algum risco, né, algum efeito colateral, alguma coisa, a gente consegue suspender o uso, Sim. né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter em relação ao uso de implantes. E é da mesma forma que a gente vê com as quesitos das mulheres que buscam usar os hormônios androgênicos para fins estéticos. Né? Muitas vezes acaba querendo botar um implante porque acha mais prático, mais fácil, mas nunca nem usou nada. E a gente sabe que num contexto até financeiramente para o médico é muito mais benefício para ele. Só que a mulher nunca usou nada, então ela vai estar lá, às vezes está com testosterona, com gestrinona, com oxandrolona, tudo no mesmo implante, 3 potenciais androgênicos, às vezes a somatória dos 3 é um problema, às vezes foi um especificamente, não dá para saber, e vai ficar ali. Então, quando às vezes a gente vê a mulher, e muitas vezes até mesmo muitas pacientes nossas sabem que, né, alunas do Gui, pacientes minhas, como a gente entende muito sobre a questão do hormônio, às vezes passa para o médico assim, meninos, o que vocês acham disso? E o que as pessoas acham que, na verdade, a gente é o que indica, passa a rodo pra galera. E, na verdade, não, às vezes a gente fala, a gente é negativa, assim, de jeito nenhum, não vai usar. Até porque na grande maioria dos casos é desnecessário. Né? Assim, olha aqui, pelo amor de Deus. A gente trabalha com várias meninas, as atletas que eu atendo, que é uma minoria do público, né, que eu atendo, feminino, que é mais a parte da estética, né, da melhora, da composição corporal, mas nem tem necessidade, né? Tem a mínima necessidade. Então, realmente, é a conscientização, né? Quando a gente chega, nossa, o médico nem me explicou tudo isso, a gente explica exatamente tudo que vai acontecer aí. E doutor, uma dúvida também que eu tenho, assim, por exemplo, com relação à menopausa, existe, por exemplo, recomendação com relação a essa parte de reposição hormonal? Se é aconselhável, se tem que ter, se vai depender de caso a caso, e como isso é abordado, né? Com certeza tem indicação em alguns casos. Então, como tudo na medicina é individualizar, né? Então, quando que a gente vai pensar em repor hormônio na menopausa? Não é toda mulher. Hoje em dia, alguns anos atrás, tinha-se muito medo de repor hormônio na mulher.
hoje em dia a gente já tem muitos estudos e tem muito mais segurança para fazer essa reposição com tranquilidade. Então, hoje em dia a gente acaba indicando muito mais. Mas quando que a gente vai indicar? Quando a mulher tem sintomas da menopausa. Então, como eu falei, a principal causa dos sintomas da menopausa é a queda de estrogênio e a gama de sintomas é muito ampla e é muito variável. Então, tem mulher que tem muito sintoma, tem mulher que às vezes não tem quase nada, tem mulher que tem por um período e depois melhora, é muito variável. Então, se aquela mulher tem sintomas realmente da menopausa, principalmente impactando qualidade de vida, das principais indicações é realmente em relação aos calorões, aos fogachos, que é muito desconfortável. E se ela não tiver contraindicações, então a gente tem que avaliar diversos fatores em questão de risco cardiovascular, de histórico de câncer, histórico de trombose, enfim. Se ela tem sintoma e não tem contraindicação, a reposição hormonal é importantíssima e pode melhorar muito a qualidade de vida. Aí o que é importante a gente reforçar? Qual é a reposição hormonal indicada? Estrogênio, antes de qualquer coisa, porque o estrogênio que é a causa desses sintomas. Progesterona vai entrar quando a mulher tem útero, então a progesterona ela é para proteção do útero. E a testosterona, aí entra a indicação formal de testosterona para mulher na medicina, que é na menopausa, como o João falou lá no começo, no que a gente chama de desejo sexual hipoativo. Então, é uma situação na menopausa em que a mulher já está fazendo reposição de estrogênio e progesterona, e mesmo assim ela tem uma disfunção de desejo sexual, de libido, muito importante, que está impactando na qualidade de vida. A gente pode tentar associar a testosterona e às vezes a mulher tem resultado. Então, dessa maneira é a principal indicação da reposição hormonal, mas quando bem indicada e bem feita a reposição hormonal da menopausa pode realmente impactar muito. Por quê? A gente tinha a ideia até pouco tempo atrás de que menopausa era o quê? Uma idosa, né? Então, O fim da vida da mulher. Exato, era o final da vida, final da era uma vida. senhorinha. Isso. Hoje em dia, 40 anos é uma Sabrina Sato, né? É uma Gisele Bündchen em 40 anos. E a mulher pode entrar na menopausa a partir dos 45. Sim. Então, a mulher tá no auge da vida dela e tá entrando na menopausa. Sim. E isso não é para ser um sinônimo de má qualidade de vida, ou tem muita mulher que acha que vou engordar e não tenho o que fazer depois da menopausa, de maneira nenhuma. Então, a reposição, quando que um hormônio é bem indicado? Quando realmente ele está entrando para repor, para deixar níveis adequados. Aí vai entrar de maneira excelente, sempre, claro, com cuidado, sempre fazendo controle de danos, né? Cuidando para não ter nenhum efeito colateral, mas na menopausa é importantíssimo. E eu trabalho muito também com mulher menopausada e a gente fala assim, a questão ali não é esperar a menopausa chegar para começar a tratar os problemas, mas é tudo uma questão preventiva. E é onde a gente falou em todos os momentos e a gente vai continuar martelando isso, a questão do estilo de vida. Então a gente repara muito que as mulheres que sempre se cuidaram, sempre se alimentaram bem, sempre tiveram um estilo de vida mais adequado, com sono regulado, controle de estresse, uma boa alimentação, às vezes passam pela menopausa, não sentiu nenhum sintoma, nada. só vai saber que tá menopausa porque tá lá, o estradiol tá zerado. Enquanto muitas, assim, que a gente vê o estilo de vida também refletindo, que estão tendo a menopausa precoce. Diretamente, com a questão do estilo de vida. E é onde a gente traz a questão preventiva, né? Então, às vezes a mulher já começou a sentir determinados sintomas, mas ainda há uma produção de estrogênio a nível ovariano, mas que já sentiu alguma desregularidade do ciclo menstrual, um certo fogacho, algumas coisas, mas está produzindo ainda. Aí já entraria, não esperaria o negócio Com certeza. acabar de vez, né? Então, assim, eu sempre digo que o ovário, né? Porque o que é a menopausa? É quando o ovário para de produzir os hormônios. Mas eu sempre brinco com os meus pacientes. Isso não acontece como se fosse um interruptor, que de uma hora para outra queima e para de funcionar. É um processo, então começa a ter uma oscilação hormonal. E a gente chama todo esse período de climatério. Então, a menopausa em si é quando a mulher realmente para de menstruar e
parou a produção hormonal. Mas antes disso, e isso pode anteceder, às vezes, até 8 anos. Então, se a gente colocar aí que ela pode entrar na menopausa a partir dos 45, né? Mais comum na faixa dos 50. Mas que 5, 8 anos antes, às vezes, já começa a ter alteração hormonal, já tá entrando no climatério, é uma mulher muito nova, né? E daí, muitas vezes, a mulher já começa a referir sintomas e é comum, infelizmente, às vezes ela passar por profissionais, por médicos, e o médico fala, não, mas você não tá na menopausa ainda, não tem que usar hormônio, e ela ali sofrendo com os sintomas e não consegue entender por quê, porque fala, mas eu não tô na menopausa. E não, então a gente não tem que esperar entrar na menopausa. Tá no climatério, começou a ter sintomas, então o que vai determinar ali realmente são os sintomas. A gente já pode começar a reposição hormonal e isso já pode trazer uma melhora significativa. Então, assim, uma reposição hormonal bem indicada e bem feita é uma mulher antes e uma mulher depois da reposição. Porque exatamente é uma predisposição, né, de doenças crônicas relacionadas à parte cardíaca. Nós, homens, somos mais incidentes até por predisposições hormonais e do tipo de gordura que a gente ganha. Mas a mulher, como eu falei, depois ela meio que se equivale ao homem no tipo de ganho de gordura. A mulher não ganhava gordura visceral até então, com tanto comparado nós homens. O estrogênio tem esse papel de dar uma segurada, a mulher fica mais acinturadinha. Nossa, eu tinha uma linha de cintura maravilhosa, de repente comecei a ficar quadrada, né? Então isso é por essa questão do estrogênio. Então, doenças, né, relacionadas à parte de densidade mineral óssea, osteoporose, osteopenia, artrite, artrose, né, enfim. Então, Perda de massa muscular. perda de massa muscular. Então, assim, Exato. eu sempre digo aqui, puxando sardinha pro lado do Guilherme, mas musculação, como eu falei, tinha que ser igual escovar o dente. Então, assim, do mesmo jeito, eu sempre falo para minhas pacientes, do mesmo jeito que a gente se preocupa a vida inteira em poupar dinheiro para se aposentar, a gente tem que poupar músculo. É isso que dá autonomia. Na menopausa tem uma perda de massa muscular importante, que se a mulher não tiver uma vida inteira conquistando aquele músculo, vira uma vozinha que não consegue levantar da cadeira sozinha, né? Exato. E quando eu digo vozinha, às vezes não é nem tão vozinha assim. Então, a massa muscular, a mudança de composição corporal é muito importante, mas eu tenho, com certeza vocês têm também, pacientes que, mesmo na menopausa, têm um resultado excelente de ganho de massa muscular e perda de gordura, porque estão fazendo o básico bem feito, né? E realmente, principalmente as mulheres que eu e o Guilherme cuidamos, as mulheres nossas ali de 45, 48, 40 e poucos anos, estão dando um show nas meninas de 25, 28 anos, que chegam no consultório. Exatamente. Claro, pela maturidade que a mulher tem, né, de consciência sobre a importância disso, mas obviamente pelo quesito de estilo de vida que elas levam já, às vezes, há mais de 20 anos, né? Outro ponto que é interessante, questão da menopausa, de se analisar, essa questão da perda de massa muscular, essa sarcopenia na mulher, é alguma característica até de parte avaliativa minha, como nutricionista que faço avaliação corporal, a parte de frouxidão no tecido da parte interior da coxa. É muito comum, a mulher começa a ficar barrigudinha aqui, perninha fina, e essa parte interna é muito comum. Você vê uma certa flacidez, frouxidão, já é uma característica, essa mulher aí, ela tá uma sarcopenia levada por uma desregulação ali do falta de cuidado e a falta da prática de musculação durante esse período. Né? Infelizmente, sarcopenia é muito mais comum do que a gente gostaria na mulher, ainda mais em mulher, né, pós-menopausa ou próximo disso, que é a perda de massa muscular, né, uma baixa massa muscular, e isso traz muita repercussão, e daí entra, por exemplo, no que você falou antes de ter uma obesidade com desnutrição junto. É a mesma coisa da obesidade sarcopênica. É o pior... É o paciente mais difícil de tratar. Exato. Então, é o pior cenário que a gente pode ter. Por quê? É realmente a paciente obesa, com percentual de gordura alto, mas com pouquíssima massa muscular. E a massa muscular é o que vai determinar o metabolismo, é o que vai favorecer a perda de peso, a manutenção do peso depois. Então, esse é o cenário que a gente tem que evitar com os hábitos no decorrer da vida. E é uma paciente que nem dieta, não extremamente, mas dieta restritiva já é um problema. Então, assim, com essas pacientes, na verdade, você tem que tentar estimular o aumento do gasto calórico. Porque a restrição calórica da dieta, a gente praticamente não pode fazer. Porque a pessoa já tem metabolismo baixo e tem pouca massa muscular. Ela vai perder, às vezes, a tendência, ela é até perder mais ainda. Mais massa. E é onde envolve ter os medicamentos. Dependendo dos medicamentos, não dá nem pra entrar, porque ela já tá com pouco músculo. Então, realmente, é o pior cenário possível de se trabalhar, né? E, doutora, a gente sabe hoje, né, que o nosso
sistema muscular esquelético também é considerado como sistema endócrino. E eu gostaria que você falasse realmente, então, por exemplo, bateu o pé, falamos, tem que treinar. E normalmente quais são os hormônios que a gente vê de uma pessoa que estimula a musculatura, que tem uma boa condição de massa muscular esquelética e que esses hormônios vão refletir, obviamente, na saúde e na longevidade dela. Entra, acho que mais ou menos na resposta do sono. Todos, quase, né? Então, assim, realmente a gente sabe que músculo é um órgão endócrino. A gente tem, hoje em dia, cada vez mais evidência científica da importância da massa muscular em tudo na saúde. Então, assim, meus pacientes sabem que uma das coisas que eu mais bato na tecla em consulta é músculo, né? E a gente sabe, a gente que trabalha com isso, o quanto é difícil, ainda mais para a mulher, conquistar massa muscular. Tem que estar tudo muito bem feito. Eu brinco que não dá para conquistar músculo, você jogar na loteria e rezar que vai. Não vai, né? Então é tudo muito bem alinhado. Mas a massa muscular, ela trabalha, ela está envolvida na produção, tanto na regulação ali de estrogênio, quanto dos hormônios androgênicos, né? Então, quanto mais massa muscular, melhor a produção de testosterona, tanto no homem quanto na mulher. Na regulação de cortisol, na regulação de insulina tem um papel fundamental. Então, o músculo é um dos principais órgãos relacionados à sensibilidade à insulina, a fazer o corpo responder bem à insulina. E a insulina está envolvida em toda a questão inflamatória, a relação de várias doenças. Hoje em dia, a gente tem muita evidência da importância do músculo em relação a diversas doenças neurológicas, então até demência, Alzheimer, a gente já tem um papel muito importante de massa muscular na prevenção dessas doenças. Então, assim, por isso que eu brinco que musculação tinha que ser escovar o dente, né? E não tem outro exercício que substitua, né? Existem exercícios muito bons, mas nenhum vai se equiparar à musculação quando a gente fala de ganho de massa muscular. Então, às vezes o paciente pergunta, né, o que eu preciso para ganho de massa muscular? É o hormônio? Como a gente falou até agora, o hormônio em algumas situações vai ser importante, mas sem o básico ele não vai fazer nada. Então, dieta muito bem feita, e aí entra um ponto que eu sempre falo, que é dieta calculada. Ganho de massa muscular você não vai fazer com uma dieta mais ou menos. Treino muito bem feito, suplementação adequada, e daí quando a gente fala de massa muscular, não tem nada que se equipare à creatina, a gente sabe que ela destoa e que é muito importante. Então, a creatina é um suplemento muito indicado, inclusive em envelhecimento. O geriatra usa muito creatina, tem um benefício excelente. Sono adequado, ingesta de água. Esse é o combo que tem que estar muito bem feito para ganho de massa muscular. E daí a reposição hormonal quando necessária, né? Mas a musculação na verdade, o ganho de massa muscular é indiscutivelmente relacionado a tudo na saúde. E uma curiosidade, já que a gente tratou o assunto creatina, porque a creatina, obviamente, é hoje o melhor suplemento disparado a todos. A relação da saúde da mulher com o uso da creatina. Por exemplo, que a gente sabe que a oscilação estrogênica que acontece no ciclo menstrual feminino está diretamente ligado ao depósito de creatina no músculo. Por conta que quando tem menos produção de estrogênio, menor uma enzima que é a creatina quinase. Então, se é menor essa enzima, consequentemente a gente estoca menos. Então, a gente por isso que vê muitas vezes a queda também de força nos períodos que a mulher tem uma queda estrogênica. Então, quando a mulher suplementada com creatina de forma crônica, ela mantém esses estoques de creatina no músculo, aonde essa oscilação hormonal que acontece nessas fases não vai impactar, muitas vezes, na queda de performance dela. Então é extremamente interessante que tem uma direta relação de estrogênio, creatina quinase e depósito de creatina. Então, para a saúde da mulher também é fantástico. Essencial. É essencial. Né? Doutora, a gente vem se encaminhando para o nosso final de episódio, que inclusive foi maravilhoso, com muita informação. Acho que as mulheres aqui devem estar maravilhadas. Gostaríamos, doutora, a gente sempre faz uma pergunta final aqui, qual é o objetivo desse podcast? É enaltecer os alunos, os profissionais, os empresários, as pessoas que fazem parte do dia a dia da VS Gold. E eu gostaria que você trouxesse um depoimento do que é a VS Gold na tua vida, na tua rotina como profissional, como mulher que se cuida, para a gente saber um pouquinho mais.
Com certeza. Então, como eu comentei, eu tô aqui na VS desde que abriu a unidade aqui do Lago, né? E faz parte, com certeza, é um dos lugares que eu mais frequento na minha rotina, que eu tô quase todos os dias aqui. E realmente faz parte do meu dia a dia. Então, eu tenho muitos pacientes que eu encontro aqui. Eu acabo estimulando muito os meus pacientes. Eu acho que o ambiente da VS é um ambiente muito acolhedor, que faz realmente a pessoa trazer isso para um estilo de vida. Aqui no nosso caso da Unidade do Lago, acho que mais ainda, né, que tem esse visual que nem parece. Então eu sempre falo para os meus pacientes, quem não gosta de academia, nem parece que a gente está numa academia aqui, então tá tudo ótimo. Mas batendo na tecla da importância da atividade física, e principalmente da musculação, né, mas de qualquer tipo de atividade física, é indiscutível a relevância de uma academia. E quando a gente tem um ambiente de academia que realmente estimula, que dá prazer de estar ali presente, que tem essa comunidade, né, que traz conhecimento. Então, acho que o papel da academia é muito maior do que só ir lá e treinar e acabou, né? Então, quando a gente consegue associar tudo isso num ambiente gostoso, né? Isso vira realmente um estilo de vida, traz prazer de estar ali. Então, acho que a VS aqui, ela traz esse combo muito bom e que pra gente que trabalha com saúde, que estimula isso, acho que não tem coisa melhor. Então, realmente é um dos lugares que eu mais frequento no meu dia a dia e que eu adoro estar aqui. E quando a gente consegue ainda associar tudo isso, acho que fecha com chave de ouro. Perfeito. E, doutora, onde que as pessoas podem te encontrar mais ativamente? Onde fica o teu consultório? Sei que você atende muito online também. Gostaria que você compartilhasse para as pessoas também que queiram se consultar com você, mas também porque, de verdade, pessoal, eu já era fã de acompanhar os conteúdos da doutora Lívia, agora mais ainda, né? Obviamente. E ela é extremamente ativa, ela realmente faz um trabalho que eu falo assim, que é um dever. Acho que deveria ser um dever público de qualquer profissional da área da saúde, que é a gente disseminar saúde de forma gratuita através dos nossos meios digitais, já que a gente tem essa forma, e ela faz isso com uma maestria maravilhosa. Então, doutora, eu gostaria que você compartilhasse um pouco então, das suas redes sociais e os contatos que as pessoas podem te encontrar. Agradeço, é recíproco. Mas onde eu sou mais ativa no Instagram, que é livia.endócrino. Eu atendo presencial aqui em Londrina, na Clínica Mãe, que lá no meu Instagram vai ter o contato para agendamento, mas atendo online também, tenho pacientes do Brasil todo, de fora, então hoje com a teleconsulta a gente consegue atingir todo mundo, né? Então é uma coisa que é maravilhosa. Então, entrando no meu Instagram, livia.endócrino, tem todas as informações lá. Perfeito. Doutora, muito obrigado. Eu que teu agradeço. tempo e obrigado também pelo seu Obrigado, tempo, estar aqui sempre comigo. Pessoal, para vocês verem, né? Vocês que são alunos, pessoas que estão acompanhando já esse nosso canal, olha quantas pessoas maravilhosas que tem aqui, ó. Deve ter várias pessoas maravilhosas, inclusive agora treinando. A doutora Sim. é uma delas, com muito conhecimento. Então, por favor, né? Já que tivemos vários conhecimentos, várias informações bacanas, por favor, curta, compartilha com as mulheres, com a sua esposa, com suas amigas, com a sua mãe, que precisa saber mais informações sobre a saúde feminina, mas também não deixa de nos seguir tanto no YouTube quanto no Spotify e ative as notificações, porque sempre que sai um episódio novo, você vai ser um dos primeiros a estar recebendo. Então, ficamos com esse papo maravilhoso, com esse papo Gold, com a doutora Lívia e com o Guilherme Félix. Obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigada. Até mais, gente. Isso aí.